E aí, 901, vamos continuar? Hoje, nossa aula de física é sobre óptica, na área da física que estuda os fenômenos ligados principalmente à luz visível, tá, gente? Que é uma onda eletromagnética. Por que a gente está falando de luz visível? Porque a radiação, né, a onda não deixa de ser uma radiação, capaz de ser percebida pelas células dos nossos olhos, tá? Assim como a gente viu, lembra em ondulatória? Cada comprimento de uma onda ele tem uma propriedade diferente. Então, por exemplo, a luz visível, ela varia de 400 a 700 nanômetros, tá bom? Que é o que a gente consegue enxergar. A partir de 1 milímetro, a gente já não consegue enxergar, que é o infravermelho, a radiofrequência de micro-ondas. E abaixo de 400, a gente também não consegue enxergar. Então, por exemplo, 100 nanômetros, comprimentos de onda muito curtinhos, como ultravioleta, a gente não consegue enxergar. O raio-x, os raios gama, lembra que a gente viu em radioatividade que a radiação gama, ela não era uma partícula, e sim uma onda eletromagnética? Continuando, então, a área da física que vai estudar vai ser a óptica, também chamada de óptica geométrica. Por quê? Porque a luz se propaga em linha reta, então a gente pode aplicar conhecimentos de geometria, tá? E a gente tem as fontes ou os raios de luz. Bom, as fontes de luz, elas podem ser classificadas em dois tipos. Ou fontes primárias de luz, que são aquelas que emitem luz própria, tipo ou corpos luminosos, e as fontes secundárias de luz também são chamadas de corpos iluminados, porque não têm luz própria, elas refletem a luz. Exemplos de corpos luminosos: o Sol, a chama de uma vela, né? Tem luz própria. Não tem luz própria a Lua, nós somos iluminados, tá bom? Continuando, eu estou aqui já indo para a página 49, tá bom? Além de classificar se ela emite ou não, as fontes luminosas, né, ou fontes primárias de luz, ou corpos luminosos, podem ser classificados em fontes pontuais ou pontiformes, ou fontes extensas, tá? A fonte pontual ela é muito pequena em comparação ao que ela está iluminando, diferente da fonte extensa, que ela já é muito maior em comparação ao que ela está iluminando, tá? Isso vai depender do local, então, do ambiente, da distância também. E como eu falei, a luz ela pode ser representada por uma linha reta. Então, vamos fazer uma linha reta decente aqui, ó. Uma linha reta, chavoso, tá bom? E um conjunto de raios de luz. Bom, conjunto de raios de luz vai ser chamado de feixe de luz. Eles podem ser de três tipos: convergente, quando vários raios de luz se encontram em um ponto; divergente, quando os raios de luz eles se afastam; e paralelo, quando os raios de luz eles se propagam na mesma direção, mas eles nunca se encontram, tá vendo? Nunca se cruzam, são paralelos. E existem os meios em que a luz pode se propagar. Lembra que a gente viu que a luz é uma onda eletromagnética, pode se propagar no vácuo, mas ela também pode se propagar em meios materiais, sejam eles transparentes, em que a linha consegue... o raio solar, ou a luz, né? O raio de luz ele consegue se propagar regular e com nitidez. Então, um vidro transparente, tá bom? De uma janela bem limpinha, a luz, você consegue ver a imagem com nitidez do outro lado. Já o meio translúcido, a luz até consegue se propagar, mas de maneira irregular. Então, você vê o objeto meio embaçado aqui, ó. Translúcido, transparente, e o opaco, a luz não consegue atravessar esse meio, tá? Ou ela vai ser refletida, tá? Ela vai voltar, ou ela vai ser absorvida, tá bom? Um exemplo, madeira, parede, tá? Quando a luz consegue se propagar em linha reta certinho, sem sofrer nenhum desvio, eu vou chamar aquele meio de meio homogêneo também, tá bom? Continuando, a gente tem os princípios da propagação da luz, porque a luz se propaga, ela segue alguns princípios. O primeiro, que é o mais óbvio, que a luz se propaga sempre em linha reta em meios homogêneos e transparentes. É o princípio da propagação retilínea da luz. Já o princípio da propagação independente da luz é quando dois raios de luz de fontes diferentes, eles se encontram, se cruzam, mas não influenciam um ao outro, tá vendo? Tá vendo aqui os raios de luz, eles até se encontram, se cruzam, mas a trajetória deles não é influenciada, tá? Eles continuam a trajetória como se nunca tivessem se cruzado. E a gente tem o da propagação reversível da luz, que o trajeto seguido para a luz, tipo assim,
não se modifica se você trocar a posição entre o observador e a fonte de luz. É um exemplo, por exemplo, quando você consegue ver a pessoa do banco da frente de um carro no retrovisor e quando ela olha para o retrovisor, ela está te vendo, tá? Porque não importa se a gente está mudando a posição do observador, né? A luz, ela não altera o trajeto dela, e é por isso que eu chamo de princípio da propagação reversível da luz. Isso pode ser aplicado de diversas formas, como por exemplo, a gente entende as sombras. As sombras são as regiões em que a luz é totalmente bloqueada por um corpo opaco, tá? Quando ela é parcialmente bloqueada, a gente vai ver o que a gente chama de penumbra, que é como se fosse uma sombra embaçada, tá bom? Isso vai acontecer, por exemplo, quando a gente tiver uma fonte extensa, ou seja, aquela fonte de luz muito grande em relação ao que ela está iluminando. E a gente tem os fenômenos luminosos. Lembra que a gente viu os fenômenos sonoros? Reflexão e refração? Então, isso também acontece com a luz. Quando a gente fala de reflexão da luz, é a mesma coisa. Ela encontra um objeto e ela sofre reflexão, ela volta ao meio de propagação, tá? Opa. Quando a reflexão, os raios de luz, eles voltam de maneira regular, não se espalham, eu falo que a superfície ela é polida, né? E eu chamo de reflexão especular, como se fosse aquela reflexão perfeita. Um exemplo é o espelho, né? Que a luz ela se reflete de maneira tão regular que você consegue ver a sua imagem certinho, tá bom? E a gente tem a reflexão difusa, que é quando uma superfície é irregular, então a gente vê a luz, ela sofre desvios na reflexão dela, tá vendo? Olha só a diferença aqui. Tá bom? Lembrando que a reflexão, ela tem duas leis principais. O raio incidente, né, e o refletido e a reta normal, eles estão no mesmo plano, ou seja, aqui, ó. Mesmo plano, tá vendo? E os ângulos de incidência e de reflexão são iguais, ou seja, como se eu traçasse uma linha e o ângulo daqui fosse igual a esse ângulo daqui. Então, recapitulando a reflexão da luz, ela encontra uma superfície e retorna ao meio de propagação. Pode ser especular ou difusa, tá? É graças à reflexão que a gente consegue enxergar os objetos, sabia? Por exemplo, aqui a maçã. Por que a maçã é vermelha? Bom, primeiro que a luz branca do Sol, a luz branca, ela é formada por todas as cores do arco-íris, que nem tá aqui, tá? No caso da maçã, ela reflete a luz vermelha, tá? Que está ali presente na luz do sol, ou na luz de uma lâmpada, e absorve todos os raios de luz. Essa luz vermelha vai entrar no nosso olho e a gente vai enxergar como vermelho, tá bom? E no caso, se um objeto é branco? Um objeto é branco porque ele refletiu todos os feixes de luz, tá vendo? Todas as cores, a luz vermelha, a luz laranja, a luz amarela. E um objeto ele vai ser preto quando ele absorve todos os raios de luz, de todas as cores. Por isso que roupas pretas tendem a ser mais quentes. E a refração da luz é quando a luz muda de meio, da mesma forma que o som, né? E muda de direção, tá? No caso, a refração. Por exemplo, aqui tem o ar e tem a água. Tá vendo que a imagem da colher parece distorcida? Porque a luz sofreu distorção, ela mudou, né, a direção dela, ela sofreu um desvio, tá bom? No caso, não necessariamente água e ar, gente. Pode ser uma lente, tipo a lente de um óculos, tá bom? E a gente tem a dispersão da luz, tá? Que é quando a luz, ela encontra um meio e ela espalhada para vários ângulos diferentes. É assim, por exemplo, que a gente consegue ver um arco-íris. Tem aquela luz branca do sol. Ao atingir as gotículas de água na atmosfera, elas sofrem desvio. Então, a luz amarela vai para um lado, a luz verde vai para o outro. E assim a gente consegue enxergar todas as cores do arco-íris. Por quê? Porque a luz ela sofreu dispersão, tá bom? E é isso que promove o arco, a gente consegue ver o arco-íris. É interessante vocês olharem aqui na página 58 alguns dispositivos que utilizam, né, ondas eletromagnéticas mecânicas que a gente nem percebe no dia a dia, como micro-ondas, um controle remoto que usa ondas de rádio, telefone celular, Wi-Fi, satélites, laser, raio-x, ressonância magnética que usa ondas sonoras. Então, só para vocês verem algumas aplicações dos estudos da ondulatória, tá bom? Vamos aos exercícios e valeu!